Tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso blog agora. Quem mandou foi o Adriano. Ele é de Marimbondo, Alagoas. E a pergunta é a seguinte, uma pergunta interessante. Professor, de acordo com a Bíblia, eu estarei perdido se eu não levar ninguém a Cristo? Qual é o Evangelho? Que a gente pregue a todo mundo, que a gente apresente Cristo a outras pessoas, que a gente mostre esse Evangelho eterno para que pessoas também aceitem. Será que a Bíblia está condenando a gente ou dará alguma condenação se nós não conseguimos pregar isso a ninguém, convencer ninguém dessa verdade eterna? Nós temos que avaliar essa questão de acordo com aquilo que a Bíblia realmente nos transmite. Em primeiro lugar, o Evangelho, a palavra Evangelho, né, do grego Evangelion, significa, Evangelion, né, significa boas notícias. Tá? Então, e qual é a boa notícia? A boa notícia de que Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade e que todo aquele que crer nele pode ter a vida eterna. O texto mais conhecido e que melhor apresenta e que melhor resume, né, essa boa notícia é João 3,16. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então essa é a boa notícia. Nenhuma pessoa precisa ficar presa à morte por toda a vida. Se ela vier a morrer, crendo em Cristo, ela será ressuscitada para ter a vida eterna. Então a boa notícia é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte não é o fim de tudo. Agora tem um detalhe importantíssimo. Quando você recebe uma boa notícia, você consegue ficar calado? Não tem como. Se você recebe, por exemplo, a boa notícia de que você passou em um concurso público, você vai contar para o maior número possível de pessoas do seu círculo de influência. Se você recebeu a boa notícia de que nasceu seu filho, você quer que todo mundo saiba. Se você recebeu a boa notícia de que aquela doença que havia sido apontada nos seus exames não existe mais, é óbvio que você vai querer contar para todo mundo. Agora imagine quando você recebe a boa notícia, ao estudar a Bíblia, de que Cristo perdoa todos os seus pecados, não importa o que você tenha feito, e que Ele vai dar a vida eterna a você e a todos aqueles que você ama, se você exercer fé em Cristo e eles também aceitarem a Cristo como Salvador. Não tem como ficar calado. Eu gosto muito de um pensamento de Ellen White, em que ela diz o seguinte, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Repito, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O apóstolo Paulo falou uma vez o seguinte, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Ele havia tido tantas provas do amor de Deus que ele era indesculpável em não levar o evangelho. Eu tenho convicção de que muitos que não fazem nada pelo evangelho, eles ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo. E não perderão a salvação porque não pregaram simplesmente, mas porque não tiveram encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo vai lhe dar algum dom espiritual ou alguns dons espirituais para você poder falar de Cristo. É impossível, não tem como separar o aceitar a Cristo do ser um missionário de Cristo. Então eu recomendo que você, meu irmão, reavalie bem a sua vida espiritual e exerça o dom espiritual que Deus lhe deu. Se alguém não vier a ser batizado por influência sua, isso é o de menos. O importante é você falar de Jesus para a pessoa,
Porque se ela não aceitou a Cristo agora, ela pode aceitar depois. E Deus pode fazer com que a mensagem que você levou para essa pessoa, na verdade, seja transmitida para outra pessoa que venha aceitar a Cristo. Então o seu trabalho em Cristo nunca é vão. Ok? E eu finalizo essa explicação lendo para você o que está em Isaías, capítulo 52, verso 7. Um texto que vai motivar você. Diz assim, ó. Quão formosos são os pés sobre os montes daquele que anuncia boas novas, que proclama a paz e que anuncia as boas notícias, e que proclama a salvação de que o Senhor vem, né, de que o Senhor reina. Então, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus tem bênçãos para você. Exerça o seu dom espiritual, porque essa é uma evidência clara de que você tem uma relação com Cristo, e é Cristo quem lhe salva.